Igreja militante, graça e paz. Queridos, eu tributo a Deus gratidão pela prerrogativa de expor a vocês mais uma porção da Sagrada Escritura. Nessa ocasião favorável, quero pregar-lhes sobre o mundo que não devemos amar. Para tanto, abram a prevalecente em 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17. Assim está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nobres irmãos, João escreveu essa missiva com pelo menos 3 propósitos que são coletados na própria carta. Se não, vejamos. Em 1 João capítulo 1, versículo 4, disse João: estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Em 1 João 2,1 também lemos: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E em 1 João 5,13, João assevera: estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Resumindo, irmãos, João escreve para que os irmãos tivessem alegria, vivessem em santidade e tivessem a certeza da salvação. Enquanto o gnosticismo, que já existia de forma embrionária, colocava dúvida na mente dos irmãos acerca da salvação, João mostra que eles já tinham a vida eterna e deveriam nutrir essa certeza. E para tanto, João lança mão de 3 testes que transcorrem toda a epístola: o teste doutrinário, o teste moral e o teste social. O texto referenciado está atrelado ao teste moral. Nele, o apóstolo João proíbe os cristãos de todo relacionamento amistoso com o mundo, dando-lhes 3 razões para eles não amar o mundo e mostrando o triunfo daquele que assim proceder. Logo, o texto em pauta se divide naturalmente em 3 partes: uma ordem para não amar o mundo, razões para não amar o mundo e, por fim, o triunfo daquele que não ama o mundo. Vamos então ao exame do texto sagrado. Uma ordem para não amar o mundo. Ora, o início do versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Notem que o apóstolo João não começa essa porção bíblica com uma sugestão ou opinião, mas com uma prescrição. Temos aqui, irmãos, um imperativo negativo para o qual devemos atentar: não ameis o mundo. Geralmente, os teólogos liberais dizem que é proibido proibir, mas esse e outros textos das Escrituras descaracterizam, desmistificam tal ensinamento, pois lendo atenciosamente a palavra de Deus, fica evidente que Deus também tem não para o seu povo. Em Êxodo capítulo 20, versículos 1 ao 17, texto que versa sobre os 10 mandamentos, encontramos o imperativo negativo 10 vezes. Se não, vejamos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então percebam que no Decálogo, essa verdade que Deus também tem não para o seu povo está expressa. Em um Novo Testamento, irmãos, essa verdade é ainda mais evidente. Vejamos alguns exemplos, a começar pelo Sermão do Monte. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não ajunteis tesouros na terra. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos.
Não julgueis para que não sejais julgados. O apóstolo Paulo, como apóstolo autorizado, também estendeu várias proibições nas suas cartas. Romanos 12:2, e não os conformeis com este mundo. Só em Efésios 4:26-30, temos 6 proibições. Irai-vos e não pequeis, não se põe um sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e não entristeçais o Espírito Santo. E Paulo continua, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, não extingais o Espírito, e de igual modo com o apóstolo João. No texto em pauta, ele salienta, não ameis o mundo. Se porventura você que me ouve agora é um cristão contumaz, teimoso, aceite as proibições do Senhor e experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que João proíbe no texto em análise? João é enfático, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Nesse mandamento, irmãos, para não amar o mundo, João emprega a palavra mais forte do Novo Testamento para amor, a saber, a palavra ágape. Ela implica mais do que um afeto por alguma coisa. Ágape implica em uma escolha, em uma decisão de querer fervorosamente. Mas que mundo é esse que não devemos amar? Para entendermos melhor essa proibição, é necessário entendermos que o apóstolo João usa o termo mundo em seus escritos com 3 significados diferentes. Primeiro, para se referir ao mundo físico, ao universo. Isso pode ser exemplificado com o início do versículo 10 de João capítulo 1. Estava no mundo, se referindo a Cristo, e o mundo foi feito por ele. O mundo aqui é o universo. Segundo, para se referir ao mundo humano, à humanidade. Ouçam João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 16:8, ao falar sobre o convencimento do Espírito Santo, Jesus disse o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, mundo para se referir à humanidade. Terceiro, para se referir ao mundo sistema, inimigo de Deus. Ouçam 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Qual desses mundos não devemos amar? O comentarista Lawrence Richards comenta que o mundo aqui é cosmos, que originalmente significava ordem ou sistema. Assim sendo, devemos amar o mundo criado, inclusive cuidarmos dele, devemos amar as pessoas, o nosso próximo como a nós mesmos, mas quanto ao mundo sistema, devemos ter aversão. Esse mundo sistema, irmãos, é o mundo invisível, espiritual, contrário a Deus e a Cristo. É um sistema mundano, caído, anti-Deus, anti-Cristo, anti-Espírito Santo, anti-família, anti-moral, que Satanás usa para fazer frente à obra de Cristo aqui na terra. Esse sistema é encabeçado por Satanás. É justamente esse sistema mundano que norteia os homens ímpios e que a igreja resolutamente não pode amar. Os conceitos e valores do mundo são contrários a Deus e caracterizam a vida dos mundanos. Em 1 João 5,19, esse mundo é dominado pelo diabo. Em Tiago 1,27, Tiago diz que devemos nos guardar da corrupção desse mundo. Em Romanos 12,2, não devemos nos conformar, nos aculturar com esse mundo. Em Tiago 4,4, não devemos ter amizade com esse mundo. Mas nessas alturas precisamos salientar que, embora o verdadeiro cristão não vive na prática viciosa do pecado, conforme lemos em 1 João 5,18, isso não significa que ele não seja tentado a ser mundano, que ele não vive lutando contra os efeitos do pecado. Até porque, se fosse assim, seria desnecessária essa proibição. Segundo o pastor Augusto Nicodemos, a construção da frase no original grego
permite a seguinte tradução: parem de amar o mundo, endossando o fato que o cristão verdadeiro é propenso a cair nesse erro. Agora que vimos a ordem para não amar o mundo, vamos então analisar as razões para não amar o mundo. João não só proíbe os cristãos de amar o mundo, mas registra 3 razões eloquentes para tanto. Primeira razão, porque quem ama o mundo não ama a Deus. Vejam a parte B do versículo 15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As palavras amor do Pai devem ser entendidas como o amor que os filhos de Deus têm para com ele, como seu Pai, Criador e Salvador. Amar a Deus e o mundo ao mesmo tempo é impossível, pois esses amores, irmãos, são excludentes. Eles não podem coexistir juntos no coração do cristão. Ou o cristão ama a Deus ou ao mundo. Se o cristão diz amar a Deus, mas ama também o mundo, na realidade, ele é apenas um cristão nominal. Segundo o pastor Augusto Nicodemos, aqui temos mais uma ocasião do teste moral. Como podemos reconhecer um cristão de verdade? A resposta de João é que o verdadeiro Filho de Deus se reconhece pelo amor que ele tem ao seu Pai. Não é debalde que em 1 João 4, 7 e 8, assim lemos: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Os nascidos de Deus, isto é, os crentes verdadeiros, amam a Deus e ao próximo. Se você é um cristão genuíno, você precisa amar a Deus com todo o seu ser, com tudo que você tem, com tudo que você é e com tudo que você faz. Em Mateus 22, 37, Jesus, em resposta à pergunta do doutor da lei, acerca de qual era o grande mandamento, respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E esse amor a Deus exige devoção total. Em 1 João 4, 19, João, em resposta ao amor de Deus demonstrado por nós, exclamou: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Segunda razão para não amar o mundo é porque as coisas que há no mundo não é de Deus. Olhe comigo para o versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. As coisas, irmãos, que há no mundo são resumidas aqui em 3 armadilhas que o diabo lança mão para desvirtuar os filhos de Deus. São elas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vamos então analisar cada uma dessas armadilhas. Primeira armadilha, a concupiscência da carne. A palavra concupiscência é essencialmente um desejo forte por aquilo que é proibido. Os fortes desejos da carne representam tentações que provêm da nossa natureza caída, que procedem de dentro. Em Tiago 1,14, Tiago diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Provavelmente, o melhor comentário sobre tais desejos seja a lista de obras da carne que Paulo menciona em Gálatas 5, 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A concupiscência da carne faz parte do sistema mundano e é uma armadilha para querer fisgar os filhos de Deus. Devemos ter cuidado e fugirmos de toda imoralidade. Em 1 Coríntios 6,18, disse Paulo: fugir da prostituição. Em Colossenses 3,5,
Paulo nos manda mortificar os nossos membros que estão sobre a terra, inclusive a prostituição. A segunda armadilha é a concupiscência dos olhos. Enquanto a concupiscência da carne trata-se de tentações de dentro para fora, a concupiscência dos olhos se refere às tentações que procedem de fora, sendo os olhos o principal meio de comunicação entre as coisas visíveis do mundo e a paixão interna de nossa natureza caída. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, Davi pecou ao cobiçar Batseba se banhando. Em Josué, capítulo 7, versículo 21, Acã pecou depois de cobiçar a capa babilônica e os despojos proibidos. A concupiscência dos olhos também faz parte do sistema mundano e é mais uma armadilha para querer desvirtuar o povo de Deus. Devemos ter cuidado, meus irmãos, e guardarmos os nossos olhos. O 10º mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 17, é categórico. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Jesus Cristo, em Mateus 5, 27 e 28, mostra a extensão do 10º mandamento quando diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Em Jó 31, verso 1, o patriarca Jó, quando acusado pelos seus amigos de estar sofrendo o castigo de Deus por ser infiel à sua esposa, ele diz: fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Percebe, irmãos, que Jó, ele fez um pacto com seus olhos, de tal maneira que ele não os fixava em mulher alheia. A terceira armadilha é a soberba da vida. A soberba da vida é a confiança vaidosa na sua própria capacidade. É uma ostentação oca e arrogante com os bens que possui, seja riquezas, posição social, inteligência, beleza, vestuário e coisas afins. Eu não sei se vocês notaram, mas nos últimos 2 sermões temos sido advertidos acerca da gravidade de nos enveredarmos pelo caminho da soberba. A soberba da vida também faz parte do sistema mundano e é usado por Satanás como outra armadilha para desvirtuar os filhos de Deus. Que venhamos, irmãos, com a graça de Deus, nos abster de todo orgulho. O proverbista, em Provérbios 3, versos 5 e 6, apresenta as seguintes instruções: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Pois bem, a terceira razão para não amar o mundo é porque o mundo e a sua concupiscência são passageiros. Atentem para a parte A do versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência. Aqui o apóstolo João salienta que o cristão não deve amar o mundo, porque tanto o mundo como a sua concupiscência passarão. Eles são transitórios, eles são passageiros, encaminham-se rapidamente para o juízo final de Deus. Aqui fica a pergunta: o que aproveita amar o mundo, se dedicar ao mundo, se doar para o mundo, sendo que ele já está perecendo? Em 1 Coríntios 7, 31, disse Paulo: e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E aí, você vai amar o mundo? Agora que vimos a ordem para não amar o mundo e as suas razões, vamos ao terceiro e último ponto: o triunfo daquele que não ama o mundo. Notem a parte B do versículo 17. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A expressão aquele se refere ao cristão, aquele que nasceu de novo, que foi regenerado. Ele, irmãos, prevalecerá para sempre, até porque, como visto em 1 João 5,13, ele já tem a vida eterna. E apesar de ser taxado de quadrado, antiquado, cafona e coisas afins, o cristão verdadeiro, ele é contrastado com o mundo e a sua concupiscência que estão passando.
Isto porque ele permanecerá para sempre. Agostinho de Hipona, em seu sermão sobre esse texto, escreveu: agarre-se a Cristo, pois ele se tornou temporal por você, para que você possa tomar parte da eternidade. Louvado seja Deus. Queridos, à luz do texto que acabamos de examinar, temos uma escolha a fazer. Ou iremos amar o mundo e perecer com ele, ou iremos odiar o mundo e permanecer para sempre. Qual será a sua escolha?